Palavra do Senhor aberta no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Livro de Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1. Glória a Deus, a glória do Senhor está nesse lugar. Graças a Deus. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te aborrecem, e abençoarei os que te abençoarem. Desculpe, errei aqui, número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler novamente. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler o 3, todo mundo junto? 1, 2, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. E graças a Deus. Poder se sentar. Glorificado e exaltado seja o seu nome. Quero pedir às crianças para ficarem quietinhas, para que nós possamos ministrar a palavra do nosso Deus. Amados irmãos, simpatizantes da nossa fé, você que nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Domingo chuvoso aqui na nossa cidade, mas a graça e a misericórdia do Senhor, ela tem nos alcançado. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor tem um versículo que rebate isso, que diz assim, João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, hoje nós tivemos a escola bíblica aqui, depois nós fomos ao monte orar, e essa semana o Senhor falou algumas coisas conosco muito profundas, coisas que há um tempo atrás eu disse aqui na igreja que tinha chegado o final do tempo do leite, que nós íamos começar a mergulhar em coisas mais profundas. E essa semana Deus falou comigo acerca da igreja, e uma das coisas que o Senhor falou para nós foi que a fonte de água viva, ela nasceria em vários lugares. E Deus, ele me mostrou, ele falou no meu coração até as cidades que a igreja nasceria. Mais de 10 cidades, foi tremendo que Deus nos falou. E nossa irmã Laia teve um sonho também, né? Um sonho abençoado, que ela via a nossa igreja muito grande, escadas assim muito grandes, os homens de terno, as mulheres de saia, aquele negócio todo. Bênção de Deus, é confirmação. E Deus tem nos dado confirmações em cima de confirmações. Na terça-feira, o irmão foi usado para falar para a pastora que ela estaria num lugar pregando, e pessoas de cadeira de roda, paralítico, de muleta, o Senhor ia curar essas pessoas. O Senhor trouxe essa revelação 2 vezes essa semana passada, e trouxe para ela essa semana também aquilo que o Senhor quer fazer na vida dela. Mas que para que todas essas coisas acontecessem, foi necessário que aquilo que aconteceu com Abraão acontecesse conosco também.
E hoje você vai ouvir uma pregação um pouco diferente. Você vai ouvir hoje uma história real, uma história da vida real, para que você entenda o porquê que hoje o nosso culto é de busca com o Espírito Santo. Você vai entender isso. Em 1989, eu nasci para o Senhor numa igreja batista. E tenho muito orgulho disso. Nasci numa igreja que é conhecida por palavra, uma igreja conhecida por pregar a Bíblia, por ensinamentos. Mas essa igreja que eu nasci lá em Manhuaçu, Igreja Batista do Calvário, também era uma igreja de batalha espiritual, assim como a nossa igreja. Passaram-se um tempo, eu fui para a Quadrangular. Irmão, o senhor foi da Quadrangular e é da Quadrangular desde quando converteu? O senhor? Desde quando converteu, né? Mais de 30 anos, né? Então você vai lembrar de uma coisa que eu vou falar aqui. Antigamente, a Quadrangular era conhecida como Cruzada, não era? Era conhecida como Cruzada. Eu me batizei lá. E lá eu aprendi muita coisa. Eu tive pastores ali, pastor Garcia e a pastora Valdete, que foram assim, eu aprendi muito na Batista e aprendi muito na Quadrangular. E por que a Quadrangular era conhecida como Cruzada? Para quem não sabe, a Quadrangular, quando ela veio para o Brasil, eles levantavam tendas, né? Eles levantavam tendas e ali faziam culto na cidade. Teve muito irmão com as suas mãos ali sangrando para levantar aquelas tendas para que pudesse haver um culto. E eu me lembro que na minha época a Quadrangular era uma das igrejas que mais crescia no Brasil. Era uma igreja realmente missionária, uma igreja forte em missões, sempre foi. E eu fiquei muitos anos lá. E Deus sabe todas as coisas, e Deus sabe o período de cada um em cada lugar. Eu me lembro quando o pastor Garcia, o filho dele, Marcelo, nós estudávamos juntos, e a gente ia na casa dele, assistia filme, a gente passava mais tempo na igreja do que na própria casa da gente. Naquela época, em 89, 90, a gente só tinha 3 lugares para ir. Só 3 lugares: casa, igreja e escola. E quem trabalhava tinha o seu serviço, né? Mas geralmente a adolescência era só esses 3 lugares que a gente tinha para ir: casa, escola e igreja. E eu confesso para os irmãos que a gente sente falta desse tempo, porque esse tempo foi um tempo de um avivamento que houve no Brasil tremendo. Houve um avivamento no Brasil, e ali foram surgindo outras igrejas. Aí veio Bíblica da Paz, Renascer, veio várias outras igrejas, vieram crescendo. A Batista da Lagoinha já existia, mas ela não era o que é hoje, tão grande como era hoje. Era menor em Belo Horizonte, mas já tinha muita gente lá. Então teve muita gente que ralou muito para que você pudesse estar aqui hoje, para que você pudesse conhecer o evangelho genuíno, pregado, sem penduricados, que foi plantado em nós lá atrás. Porque hoje em dia, às vezes você vai ouvir uma pregação, você não sabe se você está ouvindo uma pregação do evangelho, ou se você está numa conferência. Se você está numa conferência onde um cara vai chegar lá e vai te ensinar a ganhar dinheiro, vai te ensinar a fazer isso, vai te ensinar a fazer aquilo. Então, quando nós nos convertemos lá atrás, em 89, o evangelho ele era pregado de uma forma, tanto irmãos, que era interessante. Eu me lembro disso direitinho. Domingo a gente passava o domingo praticamente todo na igreja. A gente ia de manhã para a escola bíblica dominical lotada de gente. Separavam-se as classes, né? Crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, era tudo separadinho. Você lembra disso, irmão? Era tudo separadinho. Era bacana demais. Aí depois a gente ia almoçar, voltava 1h pouca para poder ensaiar, para cantar de noite. E a gente ia cantar. Eu lembro que lá na Quadrangular o púlpito era alto, né? Então tinha, se eu não me engano, 3 ou 4 degraus, e ficava lotado de jovens ali.
e a gente cantava um hino, ensaiava e cantava um hino, e era muito legal. Depois, acabava o culto, a gente ia para a praça da cidade, aquele monte de jovens, fazia um círculo lá, dava as mãos e ali fazia uma oração, e ali o nosso domingo estava terminado. Isso era muito bom. Mas o que isso tem a ver com Abraão? O que isso tem a ver? Sai da tua parentela. O tempo passou. O tempo foi passando. Deus entregou promessas lá atrás. O tempo de Deus não é o tempo de Deus da gente. O tempo de Deus é diferente do tempo da gente. Talvez você está 10 anos numa prova. Para Deus pode significar um segundo essa prova. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, essa palavra. E aí o que acontece? Eu lembro que em 1993 eu estava dentro de um ônibus, eu e 2 amigos meus, e indo para uma igreja que se chamava Nova Jerusalém, lá em Juiz de Fora. No meio do caminho, um dos meninos falou assim: o Espírito Santo falou comigo para nós descer aqui. Nós descemos na rua assim, a gente não conhecia nada. Ele falou para a gente entrar nessa casa aí. Eu falei: mas como assim entrar nessa casa? Eu não conheço ninguém aí. Batemos na porta. Aí uma senhora falou assim: amém. Estava faltando só vocês 3. Nós entramos naquela casa, tinha uma mesa muito grande, tinha umas 10 cadeiras, e tinha exatamente 3 cadeiras vazias ali. Nós entramos e sentamos naquelas cadeiras. Eu lembro que a irmã, uma mulher gordona assim, cantou uns hinos, cantou uns 2, 3 hinos. Ela ministrou a palavra e Deus usou ela para falar com cada um ali. E comigo ela falou o seguinte: foi a profecia que eu nunca esqueci na minha vida. Ela falou comigo assim: eu vou te levar para lugares que você nunca imaginou que você ia. Nunca passou pela tua cabeça os lugares que eu vou te levar. Então prepara, porque eu vou te levar longe. E realmente, de 94 para cá, foram 15 cidades diferentes. 15 cidades diferentes. Eu conheci outros ministérios, fui de outros ministérios, mas o Senhor vem cumprindo esta palavra. E essa semana lá no monte à noite eu estava orando, e quando o Senhor falou para mim: a fonte de água viva vai nascer em outros lugares, e Deus foi falando comigo nos lugares, eu me lembrei dessa profecia lá de 1993. Falei: poxa, está chegando o tempo de começar a armar as tendas novamente. Mas o que isso tem a ver com Abraão aqui? Nós vamos começar pela ordem inversa. Nós vamos começar pelo versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando a palavra fala em ti serão benditas todas as famílias da terra, tua família está no meio? Está ou não? Está no meio. Então a minha família está no meio disso aqui. Então é uma promessa que foi feita para Abraão e que se estendeu para nós. Concorda comigo? Amém? Então, no 2 fala assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que nós cantamos aqui, Agoniamento? Eu quero ser uma bênção para você. Então nós seremos uma bênção para as pessoas. Nós seremos abençoados, nossas famílias serão abençoadas, mas para que isso acontecesse na vida de Abraão, na minha vida, na vida de cada um de vocês, é preciso o primeiro versículo que nós lemos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nesses 15 lugares que eu morei, eu fui com a cara e a coragem. Cheguei num lugar, não conhecia ninguém, não conhecia nem os meus companheiros de serviço, não conhecia ninguém. Com o passar do tempo, a gente foi conhecendo pessoas, foi vivendo experiências boas, experiências nem tão boas assim. Mas tem um detalhe: a obediência. A obediência. Na época lá que Abraão recebeu essa bênção,
O Senhor falou diretamente com ele. Hoje o Senhor usa o Espírito Santo para falar com a gente. Hoje o Senhor usa o Espírito Santo para derramar para nós aquilo que Ele quer para nós. Só que, como eu disse para os jovens hoje, e eles que estavam aqui ontem vão entender o que nós falamos ontem. Nós falamos sobre sonhos. Nem sempre o meu sonho vai ser o sonho de Deus. Nem sempre a minha vontade vai ser a vontade de Deus. Quando eu cheguei aqui em Boteiros, eu nunca tive intenção de morar aqui. Minha mulher sabe disso. Nunca tive. Nunca quis morar aqui. Mas parece que Deus olhou para mim e falou assim: não, as suas raízes vão se aprofundar aí. Você vai ficar aí por um tempo. E nesse tempo não foi nem uma nem duas vezes que eu ajoelhei, olhei e falei: Deus, me tira daqui, Senhor. Me manda para outro lugar. Me manda para tal lugar, se é assim, eu quero voltar para lá, eu quero fazer isso. Propostas inúmeras apareceram, vários lugares. Mas o Senhor não permitiu eu mudar nem de casa. Deus não permitiu mudar nem da casa que eu moro há quase 9 anos. Minha mulher falava assim: nós precisamos de uma casa maior, os meninos estão crescendo, chegou mais filho aí, nós precisamos de um jeito e tal, ela está ficando pequena. Tá, vamos procurar então. Aí achava uma casa grande. Ia lá, conversava, pegava os documentos. Quando eu pegava, que eu ia mexer nos papéis, o coração esfriava. Não é para sair daqui, não é para mudar. E aí a esposa ficava, nervosa, porque queria ir para uma casa maior, mas não tinha como. Deus não permitia sair da casa, e como não permitiu até hoje. Mas aí o que acontece? Quando nós estamos na dependência de Deus, as coisas se movem. Quando nós estamos na dependência de Deus, as coisas vão acontecendo. Deus começa a dar um sonho para um, Deus revela para outro, Deus traz a palavra para outro, Deus vai mostrando, e você vai juntando esse quebra-cabeça. Quando esse quebra-cabeça está montado, aí Deus fala para você: vai. Eu quero falar uma coisa para você. Se você for uma pessoa que está atenta à palavra de Deus, você vai pegar de primeira. De primeira. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não ia preparar a terra, Deus estava preparando era Abraão. Deus estava preparando era Abraão. A terra já estava pronta. Deus já tinha preparado a terra. Deus já sabia onde era a terra. Deus já sabia o que ia ter naquela terra. Deus estava preparando um cara que tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade. Para sair por uma caminhada com o povo dele, com Ló, sobrinho dele, Sarai, a mulher dele, mais os empregados e tal. E uma coisa que a Bíblia fala é que Abraão era próspero, mas Abraão ele foi enriquecendo nessa trajetória. Quando Ló resolve apartar de Abraão, o que acontece com Ló? Enquanto Ló estava com Abraão, a bênção estava sobre ele, e ele prosperou e ele foi enriquecendo. Mas quando ele aparta de Abraão, ele escolhe as campinhas verdes lá de Sodoma e Gomorra, e Abraão vai para os terrenos pedregosos lá, nem água direito tinha naquele lugar. Abraão continuou prosperando, e todo mundo sabe o que aconteceu com Ló. Lá em Sodoma, eu estava vendo um documentário esses dias, lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor fez cair lá pedra, enxofre, fogo. Aí uma moça fez uma experiência lá, aonde era Sodoma e Gomorra. Ela chegou com um papel assim, perto de umas pedrinhas de enxofre, e o papel pegou fogo. Não nasce nada naquele lugar. Não tem possibilidade de nascer nada naquele lugar. Só se Deus tirar a maldição que está naquele lugar e fizer florescer. E eu conversava hoje com um rapaz que ele mexe com o negócio do agronegócio, e a gente estava falando sobre isso. E ele falou assim:
Pastor, não tem, humanamente falando, não tem como nascer nada lá, só se Deus permitir. Quando Deus fala para Abraão: sai-te da tua terra, sai da tua zona de conforto, sai da tua bolha e da tua parentela, daqueles que te protegem. Família protege família. Família abraça problema de família. Família chega junto no momento de adversidade e abraça o outro. E Deus fala: sai da tua terra, então, sai da tua zona de conforto, sai da tua parentela, sai daqueles que te protegem, e da casa do teu pai. Sai da casa do teu pai, sai dali, sai de dentro da casa do teu pai. Quando ele está falando sai da casa do teu pai, talvez seja o momento mais difícil, principalmente para quem é mulher, sair da casa do pai. Porque na casa do pai você tem proteção, você tem o amor do teu pai e da tua mãe, você tem o carinho. Geralmente é assim, né? Nem todas as famílias são perfeitas, mas geralmente é assim. Você tem proteção, você tem carinho, você tem com quem conversar, você tem as coisas ali. Quando eu vou ministrar para quem vai casar, eu sempre falo o seguinte, ou até mesmo para quem quer namorar, né? Você tem condição de dar para a tua mulher que o pai e a mãe dela dá? Se você tiver condição, beleza. Porque a primeira cobrança que vai ter no casamento, quando o homem precipita e quer se casar logo, é na hora que vem o problema financeiro. Ah, mas na casa do meu pai tinha isso. Ah, mas na casa do meu pai tinha aquilo. Ah, mas não sei o que. Aí o homem começa, né? Ah, mas a comida da minha mãe era diferente da sua. A comida da minha mãe era mais gostosa. O pão de queijo da minha mãe é mais gostoso que o seu. Ah, não sei, por aí vai. E aí começam os pequenos atritos. Então o que Deus faz? Tira Abraão da parentela dele, da terra dele, da casa do pai dele, junto com a mulher dele, para ele ir viver numa situação extremamente nova para ele. E quando ele vai, ele pensa: não, Deus vai preparar o lugar. Não, eu estava preparando ele. Por quê? E aí você vai ver aqui, ó, no versículo de número 2: far-te-ei uma grande nação. Por que Deus estava preparando Abraão? Porque Deus ia fazer dele uma grande nação, como fez. Nossas raízes vêm dali. Vêm dali. Se Abraão nega esse chamado de Deus, talvez a nossa geração não existia. Porque foi espalhando o povo pelo mundo que nós chegamos até aqui. Mas o que isso tem a ver com a história que nós vamos contar? Preste muito bem atenção. Deus, Ele sabe de cada ponto da vida da gente, de cada momento, de cada sentimento. Deus sabe de cada revolta. Deus sabe de tudo. E muitas vezes você vai orar, e Deus vai te responder assim, ó, em silêncio. Vai responder para você em silêncio. E às vezes você acha que Deus esqueceu de você. Você acha que Deus não lembra mais, que Deus não quer nada comigo, Deus não tem nada comigo na obra. Não, não é isso. É porque muitas vezes Deus está te moldando para que você consiga resistir longe da tua terra, longe da tua parentela, longe da casa do teu pai, numa terra que Ele já preparou. Quando nós chegamos aqui em Botelhos, ou melhor, quando eu cheguei sozinho, né, em Belo Horizonte, eu disse para mim: cheguei no melhor lugar do mundo. Estou no lugar do jeito que eu gosto. Tá grande, tá cheio de lugar para ir
e tal. Mas chegou um ponto que Deus me tirou de lá. Muitas das vezes a gente acha que Deus vai movimentar as águas para o lado que eu quero ir. E Ele vai movimentar as águas para o outro lado. Aqueles que têm raiz missionária não se contentam em ficar num lugar só. Aqueles que têm raiz missionária, o coração deles arde por missões, então arde por ganhar almas. Eu me lembro que o pastor Garcia, ele saía, não só ele, como até o pai da menina que está assistindo aqui, o pastor Conrado, andava 10 quilômetros a pé para poder pregar o Evangelho. E aquilo não era peso. Aquilo não era peso para eles, por quê? Raiz. Foram ganhos no Evangelho, raiz. Hoje, se você falar, não, vamos daqui a pé na casa do Maciel, não vou não. Longe demais, tá? Não quero ir a pé. Só vou, se eu vou de carro. E vou quando você sai da tua casa e ir no outro bairro ganhar uma alma lá, você fica, mas a pé, não vou na igreja não, está chuviscando. As pessoas estão se acostumando a voltar para a bolha de novo. As pessoas estão acostumando a vir novamente para a sua própria terra, para dentro da casa de seu pai. E quer uma prova disso? A pessoa casa hoje. Um dia antes do casamento, ela vira para você e fala assim: não, eu vou casar, mas se não der certo, eu volto para a casa do meu pai de novo. Se não der certo, eu volto para a casa do meu pai, eu fico lá de boa de novo. Quando eu vou visitar a casa da minha mãe, eu sou visita na casa da minha mãe. A minha família é visita lá. A casa é dela. Quando ela vem na minha casa, ela é minha mãe, mas ela é visita na minha casa. Ela não vai chegar dentro da minha casa e mudar o que está dentro da minha casa, porque existe a dona da casa, que é a minha esposa. E a mesma coisa é eu na casa dela. Não vou mudar nada lá, porque a casa é dela. Então eu sou visita lá. A gente, quando casa, a gente passa a ser visita na casa dos pais. E temos que tirar esse negócio da cabeça. Não, eu chego na casa da minha mãe, eu meto o pé na geladeira e tal. Não é assim não. Você visita lá. Às vezes a tua mãe está querendo descansar depois do almoço. Você chega lá: ô mãe, café para mim aí, um pedaço de pão aí, um bolo aí. Não é assim não, hein? Não é assim não. Tu não é mais criança. Mas e a parentela? Você tem que entender que você também é visita na casa dos seus parentes. E parente não é obrigado a te aturar, não. Não é obrigado, não. Parente não é obrigado a você chegar na casa dele 1h30 da tarde e ele ir lá fazer almoço, você não, hein? Chegasse antes, que avisasse. Não é obrigado, não. A gente tem que começar a entender o nosso quadrado. Porque isso, para nós que somos cristãos, muitas das vezes você chega na casa de quem não é cristão, que é teu parente, isso joga contra o Evangelho. A Bíblia fala que não devemos ser peso na vida de ninguém. E aí você chega na casa da pessoa, 1h30 da tarde, quer que a pessoa vai fazer almoço, exigindo ainda. Não come giló, não come quiabo, não come isso, não come aquilo. Então não vai, poxa. Se vai para poder viver isso aí, não vai. Se vai para escambar o Evangelho desse jeito, não vai. A minha casa, na minha casa, não entra bebida alcoólica. Se qualquer parente meu chegar na minha casa e falar assim: vou fazer um churrasco, bora, vamos fazer. Vamos lá comprar as Coca-Cola. Não quero comprar cervejinha. Negativo. Na minha casa mando eu. Aqui não entra bebida. Aqui não entra cigarro, não entra bebida aqui não. A minha casa é uma extensão do céu. Ali habita o Espírito Santo também. Não mora só a minha família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está ali também. Aí eu vou aceitar a pessoa, trazer o que quiser para dentro da minha casa? Negativo. Quando eu e a pastora Lucimara
um determinado tempo, a gente atendia muita gente que ia na nossa casa. E ali nós orávamos pelas pessoas e tal, que negócio todo. Um dia nós chegamos à conclusão, não, que a oração vai na igreja. Tudo quanto é carga ruim na pessoa, ficava lá em casa. Aí meus filhos eram retaliados, minha mulher era retaliada, eu era retaliado, um clima esquisito dentro de casa. Falei, negativo, acabou esse negócio. Quer oração e tal, vem pro culto. Vem pro culto da igreja, o culto de sexta-feira de oração, no sábado de jovens, no domingo, escola bíblica, vem pro culto, aqui você recebe oração. Em casa eu não oro para mais ninguém, parei com isso. Eu oro sim, caso esporádico, mas ficar recebendo os outros, aquelas enxurradas de problema na minha cabeça lá e tal, e orar, não, parei com isso. Parei com isso. E aí tem um detalhe: vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus te dá um direcionamento. Lá você vai morar lá no Rio de Janeiro. Você vai ser missionária lá. Já tem um povo te esperando lá. Já tem uma igreja que eu estou te encaminhando já. Aí está tudo pronto. A Lária entrou em contato, os irmãos estão lá para receber a Lária e tal, beleza, tem lugar para ficar, é missionária e tal, pregando o evangelho. Aí a Alessandra vai lá, minha filha, não. Aborta o sonho. Aborta a vontade de Deus. Aí fica aqui. Não ganha uma alma. Não prega o evangelho. Matou o sonho. Aí Deus mostra para o Yuri, né? O Yuri vai ser o pastor da fonte de água viva de Botelhos. E aí o pastor Márcio, pastor Josué liga para mim, ó, passa a bola aí, porque você está indo para tal lugar, vai nascer a igreja lá, planta a igreja lá. Amém, pastor? E quem que eu vou pôr na frente? Que o Yuri, teu discípulo aí, está preparado já. Amém. Ô Yuri, então ó, seguinte, estou indo para tal lugar, se assim, vou arrumar a casa lá, e nós vamos fazer um culto de despedida aqui, tu vai assumir a igreja. Aí o Yuri vira para mim, e eu não, mãe. Capaz, condição não, mãe. Me, sem pregar, não sei isso. Mas o pastor falou lá, que não, eu não. Pastor Josué, o Yuri não quer não. Falou para mim que não tem condição, que não dá, que não está preparado. Aí aquele monte de almas que iam conhecer o evangelho através da fonte de água viva lá do outro lugar que a gente ia, abortou também. Abortou. Porque medo de assumir a responsabilidade, medo de sair da bolha. Ser obreiro numa igreja, não estou falando que o Yuri é assim não, gente. O Yuri é meu braço direito aqui, ele é pastor. Mas ser obreiro num lugar aonde você tem um pastor que assume todo o peso nas costas é muito fácil. É muito fácil. Ser obreiro numa casa onde você não tem responsabilidade de pregar, onde você não tem responsabilidade de discipular, onde você não tem responsabilidade, se o som estragar, você tem que mandar arrumar, onde você não tem responsabilidade de cuidar de jovens, e dá trabalho cuidar de jovens, viu? Se você não tem responsabilidade disso, daquilo, é muito fácil. É muito fácil, porque você tem um pastor que tem as costas dessa largura, e tudo vem dele, ele resolve. Mas aí você vai entrar lá naquela escola lá, naquela palavra que diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Deus pode ter te chamado hoje. Deus pode ter te chamado hoje para você ser um pastor, uma pastora, ser um obreiro, ser um levita, ser um missionário. Mas talvez você não vai passar no crivo da escolha. Você pode ser chamado, mas você pode não ser o escolhido. E talvez aquele pequenininho que ninguém dava nada por ele, vai se levantar ali um grande servo do Senhor. E não vai ter medo de assumir a responsabilidade que é dirigir uma igreja.
Quando Abraão ele sai da terra dele, a maior dificuldade que a minha esposa teve quando casou comigo foi essa: sair da terra, deixar a parentela, deixar a casa da mãe, para ir para uma terra que ela nem sabia onde que era. Eu já estava lá. E o nosso casamento foi apressado por isso também, porque eu já tinha ido, né, eu já tinha ido. E 2 dias que eu estava lá, eu falei: misericórdia, casa com amigos, senão eu não ia ficar nesse lugar aqui não. E aí nós casamos rapidão, e ela foi morar comigo lá, já com o Gabriel e com a Maria Eduarda. Então nós já começamos uma família pronta. O Gabriel tinha quantos anos, Gabriel? 5 anos, né? 4 para 5, a Maria 7, 6 para 7, né? Então, quando você vai para o profundo com Deus, Deus começa a mostrar para você aonde que estão as brechas na sua vida que precisam ser tapadas. O dia que a Lária pregou lá no... Onde que você pregou sobre boia? Nem lá em casa, né? O dia que ela pregou no Jesus, é o nosso convidado lá em casa, ela falou sobre boias. A revelação que o Espírito me traz aqui agora. Sabe por que tem gente que está na boia ainda? Está usando boia? Porque tem brecha na vida. E brecha é um buraco. E se você tem buraco nessa sua brecha, o que vai acontecer com você? Não é que você vai mergulhar, você vai afundar. É diferente de você mergulhar. Você vai afundar. É a mesma coisa de amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e jogar lá, você vai embora. Você vai afundar lá para baixo. As brechas têm que ser tapadas, por quê? Porque um vaso, ele tem 2 maneiras de se portar. Ele pode transbordar ou ele pode vazar. Se você tem uma brecha, aquilo que o Espírito Santo coloca dentro de você vai vazar. Vai vazar. Se tem brechas. Agora, se você está com um vaso, você é um vaso perfeito, você transborda. Quando eu saio da minha casa, saio da minha parentela, vou para um lugar onde o Senhor mostrar, pode ter certeza, o lugar está pronto. Deus está preparando é você, para que você chegue lá e seja sal da terra, para que você seja lá e seja luz no mundo, para que você seja lá e seja uma pessoa que brilha, não uma pessoa apagada. Ontem eu falava para os jovens aqui, acho que foi ontem ou sexta-feira, não lembro. Se você anda com quem é treva, você é treva também. Se você não estiver pregando, lá para o Salmo 1, peraí. Se você está lá pregando o Evangelho, você é luz. Agora, se você só está lá por estar, você é treva, meu irmão. Não tem luz de Cristo em você, não. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se eu não estou pregando o Evangelho, se eu não estou sendo boca de Deus aqui, o que eu estou sendo então? Eu estou andando com quem é ímpio, eu estou andando com quem é pecador, né? Todos nós somos, mas para quem pratica o pecado sabendo, estou me assentando na roda dos escarnecedores. Passa o segundo. Mas aquele que não faz isso, ele tem o quê? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vai lá para os 2 penúltimos, os 2 últimos versículos. Aí o que acontece? Ah, não, mas é meu amigo, é amigo? É, mas ele traz você para Cristo. Ah, mas ela é minha melhor amiga, tá? Ela traz você para Cristo. Porque se ela não traz, não é, meu irmão. E se você está lá misturado com aquilo lá, tu não é luz também não. Porque luz e treva não se mistura. Água e óleo não se misturam. Olha aqui. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que quer dizer isso? Não, o ímpio, ele não resistirá no juízo, ele será condenado.
e os pecadores na congregação do justo. Por que nós não estamos com a igreja lotada aqui hoje? Por que vocês acham? Porque dentro da igreja, a igreja aceita todos, a igreja não aceita tudo. Então, se o cara chegar aqui ladrão, ele não pode continuar ladrão. Se o cara chegar aqui mentiroso, ele não pode continuar mentiroso. Se o cara chegar aqui trapaceiro, ele não pode continuar trapaceiro. Tem que mudar. Aí, passa para mim, irmão. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Aí está lá no Rio de Janeiro, lá na favela da Rocinha, lá no Complexo do Alemão. Aí chega um caveirão lá e tal, a Lara está dentro, está lá num pontinho de pregação, metade da metade disso aqui, a Lara está lá. Porque Jesus salva, cura e liberta, e não sei o que, caixinha de som, zumbi, igual caixa velha de abelha, e tal, e a Lara está lá porque Jesus salva, cura e liberta. Vem cá, Lara, vamos fazer uma encenação aqui, vem cá. Glória a Jesus, vem cá. Faz de conta que você está pregando lá na favela do Alemão, dentro do ponto de pregação, metade da metade. Fala mesmo, porque Jesus salva, cura e liberta. Porque Jesus ele salva, ele cura, liberta, ele liberta, traz paz. Ele quer te salvar, ele quer te conduzir ao caminho correto. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Se tiver alguém, levante a mão. Aí entra cantando desse tamanho. O pastor, sabe, você pode fazer uma oração no domingo? Você vai negar? Então faz a oração aí para ele. Eu sou, você fica cantando, vai lá. Vai lá, faz aí. Que hoje você possa vir ter um encontro com Jesus, que Jesus ele possa derramar sobre a sua vida libertação. Eu aceito Jesus na minha vida. Glória a Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E aí lá no Complexo do Alemão, pregando lá. Olha aqui como é que é importante, a gente tem que entender isso aqui. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Se ela está lá pregando o Evangelho, ganhando almas, ela enquadra lá no caminho do justo. E Deus está guardando os caminhos dela. Porém, o caminho do ímpio perecerá. É isso que eu quero falar para vocês, independente do lugar que você estiver, independente de para onde Deus te mandar, independente daquilo que o Senhor mandar você fazer, faz. Porque se Ele mandou e você tem a certeza que Ele falou, faça, porque vai dar certo. Agora, se você quiser viver a tua vida, meu irmão, de qualquer maneira, de pé no mundo, pé na igreja, nós temos pessoas que não têm mais de mês, que não aparecem aqui na igreja. Mais de mês. Cada dia é uma desculpa diferente. Só lamenta. Eu não posso fazer nada por elas. Escolheram outro caminho. Escolheram outro caminho. Eu vou ficar aqui pregando o Evangelho até o dia que Jesus voltar. Ou aqui, ou em outro lugar que seja. Eu estava lá no monte orando. Olha só como as coisas acontecem. Eu estava lá no monte orando. Eu, o Simaro, junto. Estávamos lá orando. Foi sábado de manhã, né? Eu e o Yuri e a Tito, nós estávamos lá no monte orando sábado ontem. Tinha um cara capinando lá do lado, no monte lá. O cara estava lá capinando, eu estou lá. Glória a Deus, Yuri. No sábado passado era ele que estava lá, com as mãos assim e tal. Aí o que acontece? No sábado passado, nós estávamos lá orando. Enquanto nós estávamos orando, o cara ficou uns 20 minutos lá na mão do jeito assim. Tinha uma estátua lá. Só que esse cara endureceu numa estátua ali, que é isso? Aí beleza, só que ele estava muito longe de nós. Só que ontem o cara estava perto da cerca. Vou perder a chance? Eu não, mãe. Fui orando, tô orando. Irmão, vem cá que eu vou orar para você. Meti a mãozona na cabeça do cara e orei por ele. E disse que o cara é desviado. Eu orei para ele. É desviado aí. E eu orei por ele, o cara suando igual uma tampa de chaleira, mas o cara aceitou a oração. Quando Deus te dá a incumbência, vai. Quando Deus fala para Abraão, deixa tudo e vai, é isso que ele fez.
É o deixar tudo. A palavra rema dessa noite, gente, é o deixar tudo. Se Deus tem propósitos de casamento na sua vida, vai chegar no momento certo, mas até chegar, vamos ganhar alma. Se Deus tem propósito na tua vida de ministério, vai chegar, mas enquanto isso, vamos ganhar alma. Vamos fechando as brechas, vamos mudando a nossa vida. Nós temos aqui o Gabriel de 15 anos, a Lavínia de 15, de 14, Lara de 17. Esse é o melhor momento de fechar as brechas na vida. É o melhor momento é agora. Porque, para mim, que eu estou com 48 anos, para o irmão, para a irmã, tirar um vício da gente depois de uma certa idade é difícil demais, não é, irmão? A gente parar de fazer certas manias é complicado. E é complicado mesmo. A gente deixar coisas para trás é difícil. Por isso que você pode ver, o número de pessoas mais idosas que se convertem é muito pouco. Porque a pessoa vem numa raiz lá de trás, aquela raiz, e vem aquele trem, e eu tenho mania, e eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. E a coisa mais difícil que tem é você ganhar um casal de idosos para Jesus. É difícil. Mas quando você está dentro da escola, você pode ser boca de Deus lá. Lá no curso que você fazia ali, ó, boca de Deus lá. Sai com o Yuri quando vai pintar a boca de Deus lá. É assim, gente, que funciona. Às vezes, você acha que Deus vai te mandar lá para os Estados Unidos. Não, vamos falar um país melhor, né? Vai lá para a Inglaterra. Vai lá para a Inglaterra. Não, vou para a Inglaterra. Você missionário lá, naquela igreja, preparada, me esperando. Eu vi um testemunho essa semana e eu fiquei de cara com o testemunho do pastor contou. O pastor foi pregar numa igreja lá nos Estados Unidos. Uma igreja grande, grande mesmo. E tem igrejas, na minha época mesmo tinha muito disso, aqui eu não faço, mas o irmão deve lembrar, né, que eles colocavam assim, quem era dizimista eles pregavam, né, na parede quem era dizimista e tal, quem é dizimista fiel, aquele negócio todo. O pastor chegou lá, foi entrando para pregar e tal. Quando ele olhou assim, estava lá o negócio, estava lá. 3 milhões de dólares o dízimo da igreja. Gente, 3 milhões de dólares é 15 milhões de reais. Presta atenção nisso que eu vou contar para vocês aqui. Ele olhou assim, dizia que até inchou na hora. Como é que pode? 3 milhões? Que é isso? Não é possível. Aí, beleza, pregou e tal. Foi tomar um café com o pastor americano. Aí ele perguntou, pastor, como é que o senhor administra? A igreja do senhor ganha 3 milhões de dólares por mês, viu? Não é por ano, não, por mês. Como é que o senhor administra esse negócio aí? Ele falou, não, eu tenho uns trabalhos na África, tem uns negócios assim, assim, assado e tal. Mas quantos membros o senhor tem aqui? 30. Ué, mas como assim? O senhor tem 30 membros? Eu tenho 30 membros. Mas esses 30 membros são tudo milionários. Não. Ué, mas como assim? Não entendi. O senhor tem 30 membros e recebe 3 milhões de dólares de dízimo por mês. Ele falou assim, eu tenho 30 membros e eu tenho 4 mil que dizimam aqui. Aí, na hora até eu fiquei meio assim, falei, como assim? Ele pegou e falou assim, ó, para a cara bêbada aqui e fala, vem trazer meu dízimo aqui, ó. Para cá, o cara com 2, 3 prostitutas, vem trazer meu dízimo aqui. Sabe por quê? Porque foram ensinados por aqueles que nasceram no Evangelho raiz, que ser dizimista é bênção, que a bênção do dízimo é para essa terra aqui. Você dizima aqui e a bênção vem de lá. E aí esses 4 mil eram desigrejados, não ia igreja nenhuma, só ia nessa igreja para dizimar. Olha que situação. Hoje nós temos mais de 20 milhões de pessoas desigrejadas. Mas como assim, pastor? Pessoas que falam que são cristãs, que lê Bíblia lá, mas não vai à igreja nenhuma. Mas a palavra de Deus fala assim, se andares na luz, como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então esse negócio de desengrejado está fora da palavra, irmãos. Esse negócio de não ir à igreja está fora da palavra. Você tem que ter um aprisco para você ser cuidado. O desengrejado é como aquela ovelha que esteve no aprisco. E lá no aprisco tinha hora para ela comer, tinha hora para ela tomar banho, tinha hora para ela isso, tinha hora para ela aquilo. E ela ficava olhando os cabritos lá do outro lado, que andava livre para lá e para cá. Aí um dia o que ela fez? Ela correu, pulou para lá e foi para lá. Só que ela não tem ninguém que protege ela lá. Quando o Senhor tirar você da tua zona de conforto, saiba de uma coisa: Ele está tirando para preparar você para cuidar de outros. Ele está tirando você o tempo que você passa aqui nesta igreja, até o dia que Deus falar, está na hora de ir para outro lugar, é para você cuidar de outros. É assim que se formam discípulos. Discípulo não é formado de um dia por outro. Discípulo significa aluno. E aluno vai ter o dia da prova final. Vai ter o dia que é ele que vai ter que resolver a prova final. Aquele negócio, né? Igual o cara falou dia na internet, né? Mudaram a matemática. Antigamente 2 mais 2 era 4. 3 mais 3 era 6. Mas aí colocaram um X no meio. Não sei para quê. Que agora 3 mais 3 é igual X, que não é mais 6. Então, o dia que Deus falar com você: olha, eu vou te levar para nações, prepara que tu vai. Dia que Deus falar: abre a tua boca lá no seu trabalho, fala do meu amor. Abre a tua boca e fala. Sai da zona de conforto. Comece a pensar numa vida que vai ser feita longe da casa dos pais. Comece a pensar que daqui a pouco, outro dia a Maria Eduardo falava, né? Eu tenho vontade de ser missionário na África, de adotar um menininho pretinho, com cabelo duro, que não sei o que, para papai adotar. Eu falei: tá, beleza. Falei para ela: olha como é que você anda aqui. Você passa maquiagem, você tem chapinha, você lava cabelo todo dia, você tem banheiro com água encanada todo dia, você tem a comidinha sua todo dia, 11h30, em ponto a comida está pronta. Você acha que vida de missionário é isso? Você acha que lá no meio da África, lá no meio daqueles pessoal que está até amarelo de tanta poeira, você vai passar maquiagem na sua cara? Você acha que você vai ter água para tomar banho todo dia? Você acha que você vai comer? Não gosto de cebola. Você acha que vai ter lá para você nuggets? Vai ter para você churrasquinho, igual você gosta? Requeijão, pão? Você acha que é isso que você vai comer lá? Será? Melhor você pensar se isso mesmo que tu quer. Porque talvez você está tendo um sonho aí, você está idealizando algo na tua cabeça, e Deus vai mostrar para você que não é assim. A gente precisa entender que se nós não andarmos pelo Espírito, como diz a palavra de Deus, nós somos alvos fáceis. Essa noite eu tive um sonho, e por incrível que pareça, o Yuri estava comigo no sonho, né? E nós íamos num lugar aí, mas nós cortávamos o povo num tapa mesmo, nós batíamos no povo de tudo quanto é jeito lá, que o povo fez uns negócios com nós aí, né? E eu acordei e falei: Jesus, ainda bem que isso é sonho, o velho homem está morto. Se o velho homem levantar de novo, eu estou lascado. Misericórdia. Eu pedi misericórdia a Deus aí. Vocês acham que o velho homem não tenta ressuscitar com Lázaro, não? Vocês acham que é difícil, que é fácil você levar uma afronta e você não querer revidar? Vocês acham que é fácil isso? Pessoas chegaram a você não sei o que, tá, a mão, por muito mesmo que isso, dia, a mão quase deu um cascudo no carro em posto dia e tal. Tive que segurar a mão: fica quieto aí, irmão, morre aí de novo e tal. Vocês acham que, gente, isso acontece comigo? Tem fraquezas também.
Tem fraquezas, tem dia que o sangue sobe mesmo aí. Agora, se eu for dar lugar ao sangue, eu vou dar uma injeção de ânimo na minha alma violenta. E minha alma é complicado mexer com ela, viu? Porque já foi muito ruim. Então eu sei o velho homem que eu fui. E eu não quero jamais que ele ressuscite. Eu quero que ele fique morto lá. Ué. Jesus pisa no pescoço do velho macho lá e deixa ele tolado lá. Lá no fundo do mar, lá. Não ressuscita ele não. Todos nós somos assim. Todos nós. Tem dia que uma coisa mínima te tira do sério. E se você não tiver em espírito, meu amigo, tu vai falar o que não deve, vai fazer o que não deve, entendeu? E depois o preço é caro, sabe por quê? Porque pecar, a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Mas se você pecar, vai vir a consequência. E existe uma palavrinha que é difícil demais da gente lidar com ela. Chama-se perdão. É uma das palavras mais difíceis de se praticar na Bíblia. Mais difíceis. Não adianta você falar, não, eu perdoei. Perdoar implica em muita coisa. A primeira coisa que perdão não é esquecimento. É a primeira coisa. Já vou quebrar com as pernas aí agora. A primeira coisa que perdão não é esquecimento. Isso é amnésia. Isso pode ser Alzheimer, pode ser. Alzheimer não é esquecimento, né? É Alzheimer, pode ser qualquer coisa, mas perdão não é não. Perdão é quando aquilo que te feriu, lá no teu âmago, te machucou, te arrebentou, você consegue liberar o perdão na vida daquela pessoa e aquilo lá não te fere mais. Aí você foi curado. Aí você perdoou. Agora, se aquilo vem na tua vida todo dia, igual aquele mantra, né? Come batom, aí, meu amigo, não houve perdão. O Espírito Santo, ele é o nosso guia. A palavra de Deus fala que quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse o seguinte, ó, eu estou indo, mas daqui a pouquinho está chegando aí uma pessoa para estar junto com vocês. E é o Espírito Santo. E nós precisamos começar a entender e a ouvir o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai trazer a chama para você. Quando aquelas 10 virgens lá, tinha 5 que só tinha azeite na lâmpada. Ou seja, traduzindo para o dia de hoje, ela só tinha azeite dentro da igreja. Ela não tinha azeite para ir lá fora no mundo. Ela não tinha azeite para ir buscar aquela ovelha perdida que a Bíblia fala. Ela não tinha azeite para lutar pelas almas que estão lá fora. Ela só tinha azeite dentro da igreja. Então na igreja vamos imitar Lavínia agora, né? Dentro da igreja, repetir, papapá, mas lá fora a botija não tinha azeite. E a igreja é o lugar de você buscar esse azeite. Não adianta nada você brilhar aqui agora no culto, cantar, igual eu mais Alessandro canta, o menino mexe no som aqui, você está aí, aleluia, se eu me humilhar, não sei tal, e vai embora. Mas quando você bota o pé do lado de fora, apagou, acabou o brilho, não tem mais brilho, não tem mais. Quando a gente vai no monte à noite, quando é o povo de oração dele e tal, a gente vê um foguinho lá, né? E tal. E tem gente que pega aquele fogo dentro da casa e começa a olhar, acende de novo. A lamparina está cheia, a botija está cheia. Mas infelizmente nós temos também pessoas que só têm azeite dentro da igreja. E ela tem azeite, não é no nível do copo cheio, não. O azeite dela está aqui, ó. E só acende um pouquinho aqui dentro. Essa noite que o Espírito Santo traga a revelação da palavra para você. Que as brechas sejam fechadas. Para que você possa ser cheio. E aquele que é mais esperto ainda, né? Aquele que é mais sábio ainda, né? Não falar esperto não, né? Fala sábio. Aquele que é mais sábio, ele não vai andar só com um cântaro para encher de azeite, vai andar logo com 2.
Pastor, mas como assim? Vamos andar com dois. Mas os dons espirituais que fala lá em Coríntios, são quantos? Vários. Cadê os dons? Cadê os dons fluindo dentro da igreja? Vamos descartar o dom de línguas estranhas. Cadê os dons da palavra de ciência, palavra de sabedoria, cura, operação de maravilhas? Cadê os dons? Discernimento, cadê os dons? Sabe por que muitos dons não têm fluído na igreja? Pega aí, ó. Espera, pega o processo aí. Porque você precisa fazer uma visita lá em Gálatas e ler lá sobre o fruto do Espírito. É por isso que o amigo do noivo não está entregando para você os presentes que ele manda. Porque o fruto não é os frutos, é o fruto. Vamos abrir lá. Gálatas, capítulo de número 5. E aí nós vamos encerrar o nosso culto dessa noite. Gálatas, capítulo de número 5. Está em Gálatas aí? Abre lá no 5 para nós lá. Vamos lá. Passa. 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 Eu acho que é lá pro lado 16, eu acho. Achei para mim, Osmar. Gálatas 5. Esqueci qual que é aqui. O versículo. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. 16. 16. Vai lá para mim, Gabriel, no 22. Então vamos lá. Vamos pegar a varinha, com a Vanessa primeiro. Né? Vamos lá. Mas, vamos lá. O fruto, está escrito no plural aqui? Não. É o fruto do Espírito é amor. Quantas pessoas que não estão amando? Quantas pessoas que não, eu gosto, ama de tudo, mas não ama o irmão? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em alguns vai ter escrito domínio próprio aqui, vai estar escrito, por exemplo, mansidão. Olha o sonho que eu tive essa noite, não tinha nada de manso no sonho. Queria quebrar o cara de todo jeito lá, mas cadê a mansidão no meu coração? Graças a Deus foi um sonho. Pior que eu estava com o Yuri. No Yuri no mundão gostava, uma neguinha, uma vaquinha, me lembrou desse menino aí no passado. Graças a Deus, Deus libertou ele. Amor, cadê? Paz. Tem gente que não tem paz. Sofre que é uma beleza. Aqui, ó, na minha Bíblia está escrito assim: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tem algumas Bíblias que vai estar escrito com algumas outras palavras um pouco diferentes, mas é isso aqui. Talvez os dons não estão fluindo porque falta isso aqui. Os dons do Espírito vêm a partir do momento que o Espírito Santo age em você. Pastor, então eu vou orar para ser batizado com o Espírito Santo no você. Se você não deixar o Espírito Santo encher você, não vai. Vai ficar orando aí até ano que vem, não vai acontecer nada. Para isso, você tem que lembrar que é. Você tem que lembrar que é o fruto. Eu faço a comparação disso aqui com a mexerica. A mexerica ela vem completa, não vem? Se você tirar um gomo dela, ela continua mexerica, não continua? Mas está faltando um gomo, não tá? É a mesma coisa aqui. Se você não tem todos, você não tem nenhum. Entendeu, amados? Se você não tem todos, você não tem nenhum. Não tem como você amar se você não tem temperança. Não tem como você amar se você não tem mansidão. Não tem como você ter gozo se você não tem paz. Por aí, não é? Amém? Que nessa noite o Espírito Santo venha sobre nossas vidas, trazendo essa revelação da palavra para você. Pregar, meus irmãos, é muito fácil.
Chegar aqui e falar 2 horas, qualquer pessoa faz. O importante é a palavra fazer isso, ó. Tem que vir de lá, passar aqui e seguir para a igreja. A primeira pessoa que recebe a palavra sou eu. Então tudo que eu preguei aqui é para mim primeiro. Tudo que eu preguei aqui é para mim primeiro, para depois ir para a igreja. O pastor que abre mão de viver o que ele prega, ele é hipócrita. Ele é hipócrita. Eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo, não. Hein? Não sou hipócrita, fariseu. Hein? Aí eu vou contar uma historinha para os irmãos aqui, para a gente encerrar. Quando eu pregava lá em Itapirativa, né? A gente é itinerante, e quando a gente vai aprendendo, pô. Quando a gente é missionário, assim, né, itinerante, eu nem era missionário consagrado, nada, mas eu pregava lá direto. E naquela época, assim, né, a gente naquela e tal, tinha dia que eu era igual João Batista. Raça de víbora! Cobra coral! Converte, seu lunático e tal, aquele negócio todo. Mas aí o tempo vai passando. Você vai amadurecendo na fé. E hoje uma das coisas que eu pedi lá no monte foi que Deus tirasse de nós os tempos de meninice. E a gente começasse a ter mais experiência com Deus no profundo. A gente não pode ficar o tempo todo vivendo coisa de menino, não. Nós somos um grupo aqui que já está pronto para viver coisa grande. Viver coisas grandes na mão de Deus. Agora, aí é que vem o detalhe. A maturidade tem que vir para você. Porque você tem que entender aquele fruto do Espírito lá. Sem ele, você vai orar o resto da vida aí e o batismo do Espírito Santo não vem, não, gente. Não vem. Você tem que viver aquilo lá. Você tem que ser, e você tem que ser um pregador que vive o que você prega. Às vezes as pessoas falam, pastor, não sou muito bravo. Não sou bravo não, quero ver você salvo. Diferente. É diferente ser bravo com eu não preocupar com você. Se eu preocupo com você, vou pegar no teu pé mesmo para que você seja salvo. Porque no dia que Jesus voltar, e se só 2 pessoas dentro dessa igreja que for salvo, o primeiro é eu, meu filho. Aí o segundo vocês resolvem o que é. Entendeu? Então vocês têm que lutar por isso, pela salvação de vocês. O caminho a gente está mostrando. Não desvia, não. E busca estar cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora. Para você que nos assistiu, fique na paz do Senhor Jesus.